Olá pessoal, aqui é o Charles do programa Japonês Online. Estou aqui para mais um episódio do meu vlog de estudos, no meu caso especificamente estudando animes para aprimorar o meu japonês e também para exemplificar como pode ser uma rotina de estudos de alguém que também quer usar a cultura pop para melhorar aí o seu conhecimento no idioma japonês. A repercussão do primeiro vídeo em que eu apareci, do meu vlog, foi bem legal, então por isso eu estou dando sequência e quero aproveitar hoje também para responder algumas dúvidas e deixar claro algumas coisas que talvez eu não tenha esclarecido no primeiro episódio. Hoje vamos falar sobre isso e, claro, vamos continuar estudando, eu pelo menos, né? Vocês vão apenas acompanhar, eu estudando mais um pouquinho através do anime o espetacular e inesquecível Madoka Mágica. Vamos lá? E agora eu vou revisar o meu Anki antes de qualquer coisa. São 21 horas e 29 minutos e normalmente eu reviso meu Anki pela manhã por uma questão até de tranquilidade, mas à noite acho que também dá porque também está tranquilo por aqui. Assim eu vou revisar primeiro e depois eu vou colocar conteúdo novo. Não faz muita diferença a ordem que isso seria feito, mas eu vou fazer dessa forma. Hoje eu cheguei a começar aqui, estudei 2 cartões em 16 segundos e tive que parar aqui porque na verdade eu estava segurando o celular e ele caiu da minha mão. Então eu estou refazendo aqui. São 2 baralhos que eu uso, seguindo o padrão que a gente adota no programa Japonês Online. O de escrita japonesa tem foco único e exclusivamente nos kanjis, e o de sentenças com foco apenas no aprendizado do idioma. A gente separa os 2 processos, porque embora estejam interligados, eles acontecem em velocidades diferentes. Agora eu vou estudar esse baralho, depois o outro, e vamos ver quanto tempo eu levo para fazer esse estudo. O baralho de escrita japonesa eu terminei, foi até bem fácil e rápido, até porque eram poucas cartas. E agora eu vou para o baralho de sentenças. O baralho de sentenças tem um pouco mais, são 58 cartas, deve demorar um pouco mais. Ele tem uma dinâmica diferente. Aqui eu não me importo muito se eu entendo a leitura do kanji, se ela me vem à cabeça ou não. Eu tenho aqui que entender a sentença, porque a leitura desses kanjis está no outro baralho. Quase todos os kanjis que estão aqui estão no outro baralho. Então aqui eu só preciso lembrar o significado da sentença. Vamos ver quanto tempo eu levo aqui também. Às vezes o pessoal que usa o Anki não sabe o que são esses números aqui, o que significam essas cores. Essas cores em verde significam o número de cartas que eu tenho para revisar hoje, baseado no que a matemática do Anki recomendou que eu revisasse hoje. Então faltam 36, eu já comecei a revisão. Os números em vermelho são as cartas que eu, na revisão que eu estou fazendo agora, eu já errei e que ainda hoje vão aparecer antes de eu encerrar, para eu ter que acertar ainda hoje. E o número em azul, que no meu caso é 0, são o número de cartas novas, ou seja, que eu adicionei ontem, que vão aparecer hoje pela primeira vez. Ontem eu não adicionei nada, então não tem 0 de cartas azuis. E é importante saber o que é que significa cada cor aí dos números do Anki. Algumas frases são sinistras, né? Junkankikei, que é o sistema circulatório. Chega um momento que as palavras começam a ficar gigantescas e a mente vai bugando. Ainda bem que tem o Anki para jogar isso na nossa cara e não deixar a gente esquecer. Terminei a minha revisão no baralho de sentenças em japonês. São 9h40, até que foi relativamente rápido. E chegou a hora então de começar efetivamente a providenciar aí mais sentenças através do estudo de mais um pedaço do anime que eu tô vendo. Veja que o Anki é uma parte do processo, não é a única. E depois que eu fizer o estudo de mais 8 minutos de um episódio hoje, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre algumas considerações que vocês fizeram na área de comentários do vídeo anterior, para explicar um pouquinho mais sobre a essência desse processo, para não ficar nenhuma dúvida, beleza? 10h25 da noite. Terminei agora a segunda parte do episódio 9, dando sequência ao estudo que eu estou fazendo. Dessa vez foram 17 sentenças ao todo que eu consegui coletar com informação nova. Um conteúdo bacana. Esse pedaço até foi consideravelmente complicado. Tem umas frases sinistríssimas aqui, ó. Atualmente sua população é de 6,9 bilhões e crescem 10 pessoas a cada segundo. Por que vocês fazem esse furor quando uma única delas morre? Madoka Mágica, é isso aí, rapaz. É complicado. Mas tem uma coisa muito importante que eu preciso falar sobre isso. Antes, só destacando, né? São 17 sentenças para colocar no Anki e memorizar, só que eu não vou fazer isso hoje, eu vou colocar amanhã.
porque tá tarde e eu tô com preguiça, né? E esse é um detalhe bem interessante. A regra do jogo no final é você que faz. Caso você queira mudar alguma coisa. Muita gente perguntou no primeiro vídeo se esse método funcionaria com alguma coisa que não fosse anime. Tipo uma série, um documentário, qualquer coisa. E serve. Qualquer coisa que tenha sentenças que você consiga extrair, serve. Mas uma coisa muito importante que precisa ser entendida é que você só consegue um bom resultado se você já tem uma boa base no idioma. Se você está começando agora e sabe pouquíssima coisa, você não tem base suficiente para entender quando pesquisar as coisas que não sabe. Porque vai faltar muita coisa no teu conhecimento ainda, na tua base de conhecimento, para conseguir pesquisar e entender nessa pesquisa o que te falta. Se eu não soubesse tanto japonês quanto eu sei, talvez eu não tivesse só 17 sentenças entre as que eu não conheço, talvez tivesse 30. Mas talvez eu não conseguisse, ao pesquisar essas 30, entender o significado delas. Esse é um detalhe importante. Quanto mais você tem base, mais você consegue entender aquilo que ainda não entende. Mas ao mesmo tempo, menos coisa tem para entender porque já sabe mais. Existe essa contradição que é bem interessante. Então, o uso do anime como estudo, ele não dispensa um material didático que te forneça essa base. Senão você só vai se deparar com frases que não sabe, vai perceber que não sabe e vai continuar sem saber, porque não vai conseguir pesquisar e descobrir aquilo que falta. Quando eu falo de usar o anime como material de estudo, dá a impressão que o material didático é o episódio em si. E não é. O episódio em si ele mostra coisas que eu não sei, mas o material didático que possibilita que eu aprenda isso são os sites na internet que eu uso para fazer pesquisa. São, por exemplo, o Kotobank, que é um site em que você consegue... é um dicionário, na verdade, monolíngue, em que você joga uma palavra ou expressão em japonês e lá você obtém uma definição como se fosse um dicionário. É um dicionário, só que em japonês, a definição está em japonês. Aquele é o meu material didático. O anime só me apresenta coisas que eu não sei, mas quem me ensina são esses dicionários. Então é importante fazer essa distinção para não parecer que eu vou estudar com animes, eu não preciso mais de nenhum material didático, eu não preciso ter nenhuma base anterior no idioma. E não, precisa, e é muito recomendável que tenha. No começo você pode talvez assistir o anime só para se divertir e para aprender um pouquinho só. E depois, à medida que vai tendo mais base, pode fazer um estudo mais bem sucedido como esse que eu estou fazendo, porque já tem uma condição de aprender mais através do uso desse tipo de recurso. Mas sempre entendendo que você precisa ter um material didático que te ensine, e baseado no quanto você sabe mais, você pode aproveitar o anime para pesquisar e descobrir coisas que ainda não sabe. Uma coisa acaba complementando a outra e você dando um passo de cada vez acaba avançando. Tá tarde, eu não vou adicionar esse conteúdo no Anki hoje, eu vou adicionar amanhã só, de manhã, porque eu tô com sono e, enfim, eu também preciso descansar. Amanhã eu volto para trazer mais detalhes aí da sequência dos meus estudos. Finalmente chegaram os meus DVDs de Kyūkyū Sentai Gogo 5, que é um Super Sentai que foi exibido no Japão em 1999. DVDs originais, sem legenda, sem dublagem em português, só o áudio original em japonês, só para os fortes. E eu já vou curtir um pouco disso aí, apesar de não usá-lo para estudar propriamente, mas eu preciso me divertir também. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu venho fazendo há muitos dias já, que é só revisar o Anki. Eu tô muito cansado, muito corrido e eu tô sem tempo de estudar com a calma necessária. Então hoje eu só vou revisar o Anki e tá tudo bem. Amanhã, se eu conseguir me organizar para sobrar um pouco mais de tempo e eu tiver com a cabeça um pouco menos cansada, né, aquele cansaço mental, amanhã eu acrescento mais conteúdo no meu Anki e vou dando sequência aos estudos conforme eu já mostrei. Por hora eu vou só revisar aqui o Anki, né, daquela forma que eu já mostrei como é que eu faço. E vamos ver quanto tempo eu levo. São 9h26, 21h26. Vamos ver quanto tempo eu levo.
Terminei, aí são 9h38, então levei acho que 12 minutos, né? Não lembro mais quando eu comecei pra terminar. Enquanto isso eu tô vendo aqui, eu tô ouvindo, né? Aqui meu querido Google Five, porque eu tô estudando também, eu preciso treinar também, praticar a minha escrita, a minha audição, né, a minha compreensão auditiva, então tá sempre escutando conteúdo em japonês de qualquer natureza é bom. E como eu não pretendo estudar essa série, eu vou só ouvi-la, ficar ouvindo aí enquanto não faço nada, ou enquanto faço outras coisas, para ir mantendo meu ouvido cheio de conteúdo em japonês. 4 de dezembro, quarta-feira, 2 da tarde. E aquelas sentenças que eu tinha retirado do anime alguns dias atrás, só agora eu vou colocar no meu Anki. E depois eu vou estudar mais uma parte do anime para terminar o episódio 9. E daí eu vou ver se eu vou colocar ainda no Anki, ainda hoje, essas novas sentenças que eu vou colher daqui a pouco ou se fica para amanhã. Agora eu vou fazer a revisão de hoje. São exatamente 10h22. Eu vou fazer a revisão e assim que eu terminar a revisão, eu vou fazer a colocação no Anki de algumas sentenças, aquelas que ficaram pendentes, que eu extraí na última vez que estudei dos animes e que ainda não tinha colocado, ainda não coloquei no Anki. Eu vou colocar depois que fizer a minha revisão. E depois tem mais um episódio, vou começar o episódio 10, que por sinal é o episódio mais espetacular de Madoka Mágica. Chegou a hora de eu colocar no Anki as sentenças que eu coletei no último dia que eu estudei. E depois só que eu vou fazer a coleta de mais sentenças, estudando mais um pouco do episódio que eu vou assistir agora, que é o episódio 10. Vocês devem estar notando que tá muito calor, né? Esse barulho que vocês estão ouvindo ao fundo, parece que eu estou dentro do helicóptero, mas na verdade eu estou com o meu ventilador que está muito zoado fazendo esse barulho, mas não tem outro jeito. E vocês devem estar vendo que eu estou com uma cara de sono considerável, apesar de serem apenas 10h30 da noite. Eu estou muito cansado, mas eu quero continuar ainda hoje para dar uma avançada, porque apesar de eu ter total liberdade para controlar se eu quero estudar hoje ou não, se eu quero dar um passo a mais hoje ou se eu deixo para amanhã quando eu estiver melhor, eu decidi que eu quero estudar um pouco mais hoje. Como eu poderia não ter decidido que não estudaria mais hoje e deixaria para amanhã, e tá tudo bem. Lembre-se, o estudo é seu, as regras do jogo é você quem faz, e é também sempre bom você não se esforçar demais, dependendo de como tiver a tua rotina e o teu bem-estar físico e até mental. Um dos motivos pelos quais eu vou estudar agora, e acho que é importante também falar um pouco sobre isso, é que o ânimo tem que estar alto, né? Eu estou muito animado para estudar, apesar de estar cansado. E muita gente às vezes nos pergunta como é que a gente faz para manter a motivação alta, o ânimo alto. Cada um tem o seu método, e eu recomendo que você sempre tenha em mente o que é que fez você querer estudar japonês, né? O que é que te motivou a querer começar. E você se lembrar disso e usar isso como uma forma de incentivo. No momento que está cansado e você quer desistir, você lembra, não, pera, eu comecei por causa disso aqui, isso aqui é importante, e agora por causa disso aqui eu vou continuar. No meu caso, claro, né, a gente tem que citar algumas paixões pessoais, foram as minhas queridas Kamen Rider Girls, que são o grupo de idols japonesas que eu amo mais que tudo, foram o motivo de eu começar a estudar japonês e são o motivo de eu querer continuar, inclusive de continuar agora mesmo com muito sono e com o barulho do ventilador me irritando, porque eu tenho que alcançar os meus objetivos, e nesse ponto é bom sempre você lembrar o que é que fez você começar a querer estudar japonês. Então agora eu vou passar para o Anki as sentenças novas que eu já coletei há alguns dias, e ao fazer isso, ao colocar no Anki, eu acabo revisando de novo, porque é necessário, porque faz dias que eu estudei essas sentenças, e depois eu vou para mais algumas sentenças na sequência do episódio. Terminei de colocar conteúdo novo no Anki, 15 cartas do baralho de escrita japonesa e 13 de sentenças. Agora eu vou estudar mais um pouco do anime em si, para colher mais sentenças que eu provavelmente só vou adicionar amanhã de noite, se possível mais cedo, porque eu tô com muito sono. Então, terminei, só consegui te extrair 8 sentenças da primeira parte do episódio 10, mas é isso aí, não tem problema. Amanhã eu vou colocá-las no Anki com calma, e amanhã de noite eu reviso e vou mantendo esse ciclo. Eu acho que no vídeo de hoje nós aprendemos que
Quanto mais base você tem, mais conhecimento prévio você já tem para estudar com anime, menos sentenças novas você extrai, mas mais base você tem para conseguir pesquisar e entender essas sentenças novas. Por outro lado, se você ainda está começando nos seus estudos, você vai encontrar muito mais coisa que você ainda não conhece, mas talvez tenha muita dificuldade para descobrir o que te falta ainda, para pesquisar aquelas coisas, justamente porque não tem base. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós aprendemos é que a gente pode criar as nossas próprias regras. Está cansado, não estuda e pronto. Estuda amanhã com calma. Claro que se você estiver cansado todos os dias, uma hora você vai ter que estudar, que é o que eu fiz hoje. Mas de um modo geral, você pode flexibilizar as regras do jogo, né, do seu jogo de estudos. É você que controla da maneira que ficar mais confortável para você. Outra coisa que é importante também, que a gente aprendeu nessa semana de estudos, é que aquilo que te fez começar, aquilo que te motivou a começar a aprender, a começar a estudar, também te motiva a continuar. Então tenha sempre em mente aquilo que te fez sentir a vontade de começar a aprender, para que aquilo te mantenha com vontade de continuar aprendendo à medida que o tempo passa. Vou continuar com a sequência dos estudos nos próximos dias, mas isso será assunto para um próximo vídeo. Valeu!